Fala, minha gente! Como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas à parte 2 da aula 1, que eu acabei resolvendo dividir em parte 2 e parte 3. Porque essa introdução tem muitas coisas para falar e eu não queria que... Eu quero passar um exercício mais complexo para a primeira aula, mas para eu chegar nesse exercício mais complexo, que não é muito, só um pouquinho só para ficar mais divertido. Eu não quero parar na bolinha, no cone e no cubo. Então eu quero usar essa parte 2 para explicar mais alguns aspectos técnicos. Porque o primeiro, a bolinha, ela resume tudo, quase. A única coisa que falta na bolinha são planos facetados, que é a outra face das formas que a gente tem para pintar. E a questãozinha do Soft Edge e Hard Edge que eu queria desenvolver um pouco melhor, daí eu vou fazer o vídeo de demonstração que é o exercício mesmo, tá? Então vai ter 3 partes, preparem-se aí. Esse eu vou tentar ir bem direto ao assunto, porque eu já falei bastante da teoria, eu acho que eu construí o conceito na cabeça de vocês. Então vamos lá. Só recapitulando aqui. Eu passei as bolinhas, eu espero que vocês já tenham feito pelo menos essas e mais algumas. E que agora vocês estejam mais familiarizados com a ferramenta do Airbrush, né? Como eu falei aqui, recapitulando tá cheio de layer aqui, tudo fora isso aqui. Pronto. Recapitulando, ó, você faz aqui um quadrado com a seleção. Pega o Airbrush. Aí vamos pegar aqui essa que está mais... Traz um tom médio. Daí prepara um pouco aqui, principalmente a área de luz do chão. Quando eu falo que isso aqui está em tudo, é porque quando você for desenhar uma ilustração, você vai ter que fazer exatamente esses passos de uma forma mais complexa. Figura, fundo, o chão e o fundo, às vezes pode ser o céu e o teto, às vezes pode ser uma quina de uma parede, mas quase sempre tem 2 tons no fundo. Qual que eu tinha dito que eu ia fazer mesmo? Então acho que eu inverti, empolguei aqui. Então volta. Esse vem pra cá. Tá, o chão vai ser um pouco mais escuro. O fundo vai ser um pouco mais claro. Com um leve soft edge. Ele pega meio que esse terço aqui da área de composição. Tem uma sombrinha aqui que ajuda às vezes a compor. E daí o elemento, meio tom. O meio tom eu diria um pouco mais escuro que o fundo. Mas ainda assim aqui é mais claro do que o... Então aqui, ó, meio tom. Isso aqui seria a cor base, valor local, que a gente chama, que é o meio tom, né, o mid-tom, que vai servir de base para fazer a luz e a sombra. Então saber o meio tom, ó, tá vendo que eu deixei um pouquinho mais hard edge aqui? Eu diminuí o airbrush só para poder deixar a borda da bolinha menos esfumaçada. Daí, sombra projetada. Sombra projetada já vai me dizer a direção da luz, porque se a sombra está apontando para cá, a luz está vindo nesse sentido, né? Então, ó, inclusive se eu quiser dar uma atropeladinha na bola, na sombra,
Inclusive, se eu vou dar uma atropeladinha, já vou até subir mais esse horizonte aqui, ó. Pra sombra não ficar também de fora. Beleza. Ó, fiz a sombra. Posso pegar o meio tom? Como tá no meio tom ainda, né, é melhor fazer essas coisas no corpo, no objeto. Essas coisas vão ter sobreposição, enquanto ainda tá no meio tom, porque o meio tom é só eu pegar ele de volta e trazer, ó. Se eu já tivesse feito um monte de volume na bolinha, né, colocar essa sombra projetada por baixo aí, como a gente tá fazendo tudo no mesmo layer, ia ficar ruim. Beleza, daí já fiz a sombra projetada. Tenho o que? A área de luz dela. Central Light, que é a direção onde a luz está batendo. Vou dizer que é mais ou menos aqui, ó. Ó, ficou muito esfumaçado, zoou a borda lá. Vou diminuir um pouco. Então a luz está batendo aqui. Daí eu tenho a sombra. Que, quando eu começo a marcar, ó, convenientemente, quando você pega a manha, você já cria o Terminator, que é a divisão entre a luz e a sombra, a área que divide a luz e a sombra, a luz refletida e o Core Shadow, né? Se você conseguir... Não é o Core Shadow, porque é legal às vezes... estender mais a sombra. Daí o Core Shadow surge mais da junção mesmo. Terminator, é só avisar um pouco mais. Daí, ó, luz refletida. Um filetezinho ali. Daí a gente pode voltar pro... Ah, é, a oclusão. Que é aquele cantinho onde o elemento encosta no chão mesmo e projeta aquela sombrinha, que é a oclusão, né? A gente chama de oclusão. Que ela sempre está lá também. Então, de novo, a gente vai fazer vários estudos que são com referência, mas quando a gente for criar, e mesmo quando a gente for fazer os estudos com referência, a gente não pode só pintar copiando, porque senão você não está aprendendo, você tem que pintar achando essas coisas que a gente está conversando aqui. E daí vamos melhorar agora na direção da luz. Então eu pego, enfatizo o center light lá, que a luz está batendo aqui, então. Tá vendo? Não é o highlight, não faz a luz, você tem que ter essa área. É que tá muito soft edge. E daí eu vou aumentar um pouco de Terminator. E daí o highlight ele vai no center light, porque ele só vai ter força de luz de highlight mesmo se ele estiver numa área iluminada. Certo? Então a gente fez isso aqui rapidamente. Porém, o que acontece aqui? A gente só usou o airbrush. Então ele fica com toda a borda suavizada.
O que a gente vai aprender a usar em todos os exercícios daqui para frente é um misto entre o airbrush e o pincel duro do Hard Edge, que é esse quadradinho aqui, que eu vou dar um jeito de colocar para vocês algum link, mas o que importa, mesmo que vocês já tenham, às vezes falam, eu gosto de um pincel quadradinho, o que importa é ter a borda dura. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher os lugares, porque aqui na pintura, aqui na foto é uma foto, mas ó, vou até pôr numa camada separada para a gente poder comparar os efeitos. A gente vai colocar, ó, o Hard Edge em algumas partes, tá vendo? Isso aqui vai ser o nosso feijão com arroz da pintura. Toda vez que a gente for pintar, a gente vai estar transitando nessa questão que, para quem olha com uma visão menos de pintura, isso aqui seria o lance do foco e do desfoco. Não tem? Eu lembro que no começo do Instagram ainda, deve ter ainda essas coisas, mas hoje já mudou muito esses efeitinhos. Tinha os filtros que você usava. Então, o lance do Hard Edge não é colocar em tudo. Se fosse colocar Hard Edge em tudo, a gente já fazia tudo no Hard Edge mesmo. A questão é colocar em alguns lugares, mas, sabe, até para criar uma texturinha de... E nada impede de voltar depois com o airbrush, né? Só avisando. Colocar em alguns lugares e ocultar em outros. Ó. Tá vendo? Daí a gente começa a chegar no esquema da pintura que é o que eu queria. Que é esse misto entre uma borda suavizada e uma borda recortada na mancha. Certo? Esse vai ser... Até a última aula a gente vai estar falando disso e aprendendo a explorar melhor isso. Soft Edge e Hard Edge. Eu separei os vídeos porque eu queria que o primeiro vocês vissem só um brush para você bem, e um exercício. Agora nesse próximo, que vai ser o que a gente vai simular melhor nas próximas pinturas, vocês vão usar o airbrush e o pincel duro para começar com tudo soft edge e daí acrescentar os pontos de hard edge, acrescentar os pontos de borda mais dura, mas iniciar toda a modelagem com a borda suave. E sempre a gente vai manter esse processo. Porém, outra coisa que a gente tem que falar é: existem aqui no cubo também praticamente todas as questões que a gente fala. Então o cubo e o cilindro vão ser importantes, vão ser as três formas que vocês precisam dominar. Tudo que existe no mundo de forma tridimensional ou está mais próximo de um cubo e as suas variáveis, né, de paralelepípedo e paralelos facetados, ou parecido com um cilindro ou com uma esfera. E muito do que a gente tem é uma junção desses três, em algum nível. Tá? Então, se vocês conseguirem colocar luz e sombra nesses três objetos e dominar todos os aspectos que existem e materiais que vocês podem pôr, né? Tem que pensar que dá para ter uma bolinha de vidro, de gelatina, de papel amassado, de aço, de chumbo, de mercúrio, de tudo. Né? Então o que acontece? No cubo e no cilindro vai rolar a mesma coisa que rola na bolinha. São os mesmos elementos, é a física da luz. Só que como a forma difere na sua natureza, a luz vai reagir conforme a forma. Então vamos dar início aqui, primeiramente. Também vou começar aqui. Vou fazer um pouquinho mais retangular.
daí eu tenho ali o quê? Primeiro, um tom médio. Daí parece que tem uma faixa aqui assim, né? Como se fosse uma mesa. Beleza. De novo, pense que a gente estivesse fazendo uma ilustra, uma releitura de uma pintura, alguma coisa. Primeiro você tem que resolver o quê? Qual que é a primeira treta da composição? A relação da figura com o fundo. Depois a silhueta. Ó. Se eu fizer a silhueta num tom médio, o que me ajuda aqui é que é só eu usar o tom no máximo dele, que não vai ter variação. Então, começa preenchendo a silhueta pelo meio tom, sem variação, sem gradiente. Daí, aproveita pelo negativo e acerta essa silhueta com o tom que está por fora. A gente já conversou sobre esse hexágono, que é uma forma bidimensional, mas fica tridimensional quando a gente insere planos e estrutura interna, né, dentro dessa silhueta. E se você pensar, o cubo e a esfera são interessantes porque eles são a mesma forma. Só que o cubo ele delimitou em planos com arestas, né, facetados, que é uma das naturezas da forma tridimensional, e a esfera ela subdividiu as quinas do cubo em tantas milhares de vezes que a gente não percebe mais a quina. A gente percebe como uma forma polida, né? Mas a princípio a esfera e o cubo são a mesma coisa. Um tem quina bem nítida e o outro não tem, mas é uma forma, é uma massa muito semelhante. Então o que a gente vai fazer, primeiramente, ó, aqui a galera colocou, eu acho na internet, eu fico procurando, lendo, assistindo vídeo, e daí as explicações mais legais já ouviram falar da antropofagia, que o movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna de 22, que é absorver todo o conhecimento que tem estrangeiro em volta de você e usar para aumentar a potência do seu próprio trabalho. Não quer dizer você perder sua essência, suas raízes e abraçar qualquer coisa que venha nova. Quer dizer entender quais são suas raízes, sua essência, e daí absorver todo o conhecimento que existe no mundo para fortalecer a sua essência. Não é interessante pensar assim? É assim que eu penso em influências. Eu não penso, vou ter influência de mangá, porque eu tô lendo mangá pra caralho, então agora eu vou esquecer todo o quadrinho europeu que eu li, todo o quadrinho brasileiro que eu li, todo o desenho que eu estudei. Não. Igual de novo, eu falei uma vez de um quadrinho underground também, galera que faz trabalho experimental, todo que na verdade acaba virando uma réplica do quadrinho experimental dos anos 60, 70, que era muito igual. Porque toda vez que a galera vai por esse caminho do underground, acaba chegando num resultado muito semelhante. Esses aspectos importam bem menos, essas estéticas de desenho. O que importa é tudo que você for desenhar, independente do estilo, vai estar, se você quiser aplicar um tratamento de pintura, submisso a essas questões que a gente está colocando aqui. Então, eu tento absorver todo o conhecimento que existe em volta da galera underground, da galera super intelectual, da galera da física quântica, da galera purista de ateliê de pintura, da galera que faz concept para game, dos mangaka, e trazer tudo para enriquecer o meu trabalho e as minhas ideias, não para eu passar a fazer estilo mangá.
Ou, não, agora eu vou fazer estilo quadrinho francês. Ou agora, não, agora eu vou fazer pegada de galera de concept game. Tudo isso, na verdade, tem que ser uma variação do meu trabalho. E não o meu trabalho, um monte de coisa diferente. Assim, pelo menos assim que eu vejo. Então, vamos nos ater à essência. Quando a gente vai estudar luz e sombra, se você procurar 1000 dias, você vai achar 1000 formas na internet diferentes. Ou semelhantes. E daí o que eu faço é, eu vejo o máximo de informação possível, eu vejo o que faz sentido para o que eu já tenho de conhecimento, o que é novo, que eu posso incorporar, e o que me parece uma informação falha. Porque como tem muita gente falando do assunto, tem muita gente falando do assunto sem ter propriedade também. Então eu tentei selecionar para vocês algumas das coisas que eu encontrei que eu acho mais interessantes. Nesse caso aqui, eu acho que a galera dá uma surtada um pouco no tanto de coisa que eles ficam apontando, mas faz muito sentido. Então eles têm o quê? O highlight, do jeito que na circunferência se concretizou numa bolinha, no cubo ele vai ficar condensado numa faixa da quina, né? Então a gente vai pôr o highlight depois. Vamos colocar aqui então primeiro. Ó. O que seria o melhor para abordar agora? A sombra projetada. Porque a sombra projetada, se eu precisar atropelar o meu cubo, e daí, da mesma forma que rola com a bolinha, a sombra projetada é um não é um reflexo, é um efeito, né, vamos dizer assim, do corpo do cubo, impedindo que a luz passe por dentro dele. No que ele impede que a luz passe por dentro dele, a luz projeta uma sombra. Ó, e tá vendo que é mais soft edge na beirada da sombra? Reparem nisso depois. Daí, eu vou ter aqui que consertar o meu cubo com o meio tom. Porque eu dei uma atropeladinha nele. É bom saber fazer esses reparos, tá? No meio da pintura. Porque quando a gente estiver pintando, a gente vai ter que... Às vezes, você tá fazendo o nariz, você vai fazer um brilhinho no nariz, você vai dar uma atropelada e depois voltar acertando. Então, é normal. Tá. Daí a gente vai ter tons diferentes no cubo. Geralmente, o tom que está recebendo a luz, o plano, né? São 3 planos. O plano do topo, se a luz está vindo de cima, ele vai ser mais claro. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai escurecer um pouco, talvez menos, e vai colocar os 2 planos aqui. Ó. Vamos desenhar essa quina aqui. Ó. E daí, tá. De novo, existem várias formas que eu podia fazer isso, mais práticas, talvez. Eu poderia selecionar essa área com laço poligonal, ir lá no Levels e escurecer. Mas eu quero que vocês acostumem a pintar por cima. Eu quero que vocês acostumem a pintar por cima e dar acabamento. Vim pintar 2, 3 vezes no mesmo lugar e ficar bom. Então, para você ir só aprendendo, só fazendo. Ó, de novo. Então, esse seria o Terminator da bolinha. Quando eu faço a sombra redondinha aqui, ó. Só que como ele tem planos e quinas, ele vai travar. Daí o tom mais escuro, ele está na face oposta à luz, né? Então é só escurecer mais um pouco. Beleza, então isso aqui é só o tom. Agora, quais são os efeitos que eu tenho? Primeiro. E daí vai variar muito, tá, da superfície do objeto. Isso a gente vai falar bastante também, porque para pintar, uma coisa que talvez como desenhistas vocês nunca deram tanta importância, apesar do desenhista também trabalhar esses aspectos, mas na pintura é essencial e no desenho pode ser opcional até.
É a superfície, é o material que as coisas são feitas. O que acontece? Se a gente está pintando, para pintar sem linha de contorno, aquela magia que eu combinei que eu ia contar para vocês os segredos, aqui, que é não usar a linha de contorno, para você poder fazer isso, você precisa usar o volume e a luz e sombra e o contraste entre os planos e os elementos para dispensar a linha, para poder fazer suas ideias com formas, que é a linguagem da pintura, como a gente já vem discutindo isso aqui. Então, depois de colocar os tons iniciais, a gente precisa fazer os efeitos atmosféricos, né? E a superfície do material do objeto que você está pintando é muito ligada ao material que esse objeto é feito. Se é madeira, é uma coisa. Mas mesmo que seja madeira, se é uma madeira rústica, velha, ou se é uma madeira usinada, polida e envernizada, você vai ter uma superfície super lisa e reluzente, e você vai ter uma superfície áspera e a luz vai bater diferente. Então tudo. Não, sabe quando vocês tiverem, mas isso aqui, mas tal lugar tem tal luz, mas ali eu ponho brilho ou não ponho. Tudo vai depender da superfície e do material. Vocês vão ter que ficar mais atentos agora, no dia a dia, inclusive. Parou para almoçar, tomar café, sentou meio para pensar na vida. Eu quero que vocês passem agora a analisar o material e a luz de tudo que está na sua frente. Você está olhando o vidro, eu quero que vocês olhem a superfície do vidro. Se o vidro está sujo, empoeirado, é uma coisa. Se o vidro está limpinho, polido, ele é outra. A luz vai bater diferente. Se é um vidro colorido, vai ter um tipo de translucência. Se é um vidro incolor, ele vai ser praticamente transparente. Se é uma caneca de metal, se é a capa de um livro velho, se é um azulejo do banheiro, tudo. Se é a pele de alguém, o pelo de alguém, tudo influencia. E se vocês não pararam para pensar nisso, agora o mundo vai ganhar outras cores e formas e sabores e texturas para vocês, porque agora vocês têm que olhar para essas coisas. Acabou o opcional. Até um minuto atrás era opcional vocês prestarem atenção nisso. Agora é obrigatório. Vocês têm que olhar para tudo e descobrir como é que é o material de tudo. E é divertido, é uma jornada de descobertas. Passa horas investigando o mundo visualmente. Investigar o mundo com os olhos é uma delícia, dá pra gente ficar quietinho olhando as coisas ali, ó, e na nossa cabeça a gente tá matutando um monte. E ninguém nem sabe. Às vezes a pessoa te olha num café, naquela época que dava pra ir em café, tomar café, né? E eu tô lá desvendando todos os mistérios da luz e sombra no metal, olhando pro açucareiro na minha frente. E parece que eu tô lá lesado de manhã porque eu acabei de acordar, mas na verdade eu tô numa investigação de tudo que está acontecendo à minha volta. Eu estou atento a cada mudança de tom. Pensem nisso. Então, vamos lá. Porque aqui esse cubo agora não tem nada, né? Então a gente vai colocar efeitos que vão dar uma sensação de material nele. Diminuir um pouco mais. Então, primeiro, existe o core shadow, vamos dizer assim, da forma que ele vai se concentrar aqui, ó. Talvez um pouquinho aqui também. E depois ele vai ter um gradiente. E possivelmente ele vai voltar a escurecer embaixo, porque por conta desse material parece que ele é reflexivo o suficiente para pegar o reflexo da sombra projetada também nele. Tá vendo aqui, ó?
Daí o que a gente tem? A gente tem a oclusão. Que é aquela sombrinha mais escura que fica entre o objeto e a superfície onde ele está apoiado. Ó. Tem um pouquinho de luz rebatida, né? Daí aqui a gente pode já deixar também a forma um pouco mais definida. Estão vendo uma coisa que vai rolando, que é uma delícia, inclusive, que é começar a trabalhar com esse foco e desfoco. Eu acho tão da hora. De novo, é aqui que vocês vão aprender a fazer a pintura nascer. Porque a pintura são essas sensações, né? Que a gente tem. Já não dá para sentir agora um reflexozinho um pouco ali? Outra coisa que tem aqui, por conta da superfície ser polida, dentro da sombra tem dois, mas eu vou colocar só um reflexo, quase um espelho. Ó. Do corpo. Isso acontece em alguns tipos de sombra. Quando a sombra propicia uma sensação espelhada. Ó, aqui. Tá vendo? Olha como vai dando esse polimento. Daí o que mais que a gente pode colocar ali? Um pouquinho de oclusão. Tá vendo que eles fizeram um cubo? Vamos deixar um pouquinho de oclusão aqui também. Bem pouquinho. Porque a gente não pode correr o risco de criar sem querer uma linha de contorno. Então é melhor colocar pouco. Mas olha como aquela oclusãozinha já descolou, já fez parecer um pouquinho diferente a parada ali. Daí aqui o highlight seria um tom que a quina ia receber. Do jeito que o Core Shadow meio que
vai condensando na quina da sombra, o highlight vai condensando na quina entre a luz e o meio tom. Porque as quinas dos planos são muito... para onde converge toda a luz, né? Daí o que a gente pode fazer aqui, depois de ter feito essa brincadeira? Pega o pincel, troca para o quadradinho onde tem o hard edge e vamos acertar um pouco o hard edge em algumas partes. Ó. E isso pode ser trabalhando pelo negativo e pelo positivo. Então, desde trabalhar o cubo com o pincel, mas não põe tudo. Reparem na graça e na beleza de deixar o hard edge e o soft edge coexistindo. Se ficar tudo soft edge, fica muito fofo. Se ficar tudo hard edge, fica muito duro. Tudo, eles podem existir, tanto tudo hard edge quanto tudo soft edge. E tem artistas que fazem coisas lindas. Eu só quero que vocês testem e tenham os dois no repertório. Certo? Não deu para aparecer agora um pouco mais um cubo aí feito de... Agora mais com cara de um objeto sólido, né? E, por último, mas não menos importante, o cilindro, que ele pode ter... Também, ó. Vou pegar aqui um tom médio. Daí tem bem escuro no fundo. Dá pra ter até um pouco de variação, mas vou fazer quase assim. Beleza. Daí eu tenho aqui uma forma do cilindro cujo meio tom, acho que pode ser esse. Então o cilindro, por que ele é tão especial? Né, em comparação ao... E ó, isso é muito importante do cilindro, tá, gente? A base arredondada e o topo arredondado. O cilindro não pode ter a base reta. Tipo assim. Senão ele perde a sensação de arredondado. E agora vamos preencher. Tá? Ó, preenche. Daí a mesma coisa de sempre. Na hora que eu preenchi a bolinha, o cubo, o cilindro, tudo fica bidimensional, certo? Fica chapado, fica sem sensação de volume ou de profundidade. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Então, de novo, por que eu acho que é tão importante esse tipo de exercício?
Porque, de novo, galera, aqui está condensado tudo que a gente vai fazer numa ilustra complexa. Todas as dificuldades, praticamente, são variáveis desse exercício. É a figura e o fundo, a silhueta bidimensional, a estrutura interna mostrando os volumes, os efeitos atmosféricos de luz, sombra, reflexo, material, etc. Tá? Esse é o beabá aí do sertão aí da pintura. Então, agora o cilindro, existem duas formas de trabalhá-lo. Ou com... Vou pegar um tom aqui um pouquinho mais baixo. O que seria isso? Certo? Mesma coisa do cubo, mesma coisa da bolinha até. Porque a bolinha não tem o facetado, né? Então não parece mais com o cubo, mas o cilindro é essa mistura, né? Porque ele tem o ângulo curvo ao mesmo tempo que tem também a quina facetada do cubo. Então o cilindro ele é essa forma que é especial nesse sentido, de incorporar elementos das duas formas mais primitivas que a gente tem, né, para trabalhar. Inclusive, quando eu falar formas primitivas, eu estou falando disso, tá? Então o cilindro ele tem essa possibilidade. O cilindro mais a grosso modo, assim, que é como se fosse uma lata de óleo, uma lata de Red Bull, sei lá do que vocês escolham aí, qualquer lata que vocês quiserem. Não precisa ser perfeito. Beleza. Agora, como é que a gente põe volume no cilindro? Quais são os elementos, de novo? A área onde a luz está vindo, o terminator, que vai separar a luz da sombra, core shadow, que é a parte mais escura, a luz refletida, sombra projetada, a oclusão e o highlight, certo? Você vê que aqui eles nem falam de todos esses elementos, né? Eles falam mais ou menos, mas assim, varia. Isso que eu quero dizer. Vocês vão encontrar pessoas falando de forma diferente. Tem uns que usam os 8 aspectos da luz e sombra, tem outros que usam menos, não importa. Aprendam a usar todos e vocês vão saber equilibrar depois. Daí no caso aqui, o cilindro está com o oco dentro dele, que difere também do cubo, né? Porque daí ele já é uma superfície oca. É um cilindro tipo um cano, não é um cilindro tipo um pino, né? Então a gente vai fazer o oco também porque fica um bom treino. Mas o cilindro aparece dos dois jeitos. Primeiramente, antes da gente criar variações tonais no corpo do cilindro que vão atrapalhar a gente a fazer depois os toques, vamos fazer a sombra projetada, porque assim a gente pode atropelar o cilindro e recuperar ele sem problema. Então, ó, a sombra projetada, vale lembrar que ela fica soft edge quando ela vai se espalhando e se distanciando, né? Mas quando ela sai do objeto, ela é mais hard edge. Então é legal. Todas as sombras praticamente fazem isso. É legal tentar mostrar um pouco disso. Que ela sai mais com a borda mais dura e depois ela esfumaça conforme ela vai se distanciando do objeto. Daí, ó, aproveitar que o cilindro ainda está no meio tom. Se quiser, até agora, ó, aproveitar e colocar um
uma oclusãozinha. É. Dá pra pôr uma oclusãozinha aqui. E até a sombra, né? O Terminators aqui, ó. O cilindro, basicamente, ele vai ter uma sombra paralela. Ela pode ficar mais leve aqui embaixo, por quê? Porque se ele está apoiado numa superfície reflexiva, vai voltar a luz aqui na base. Então ele vai, consequentemente, ser mais escuro em cima. Daí a gente pode ter já está começando. O que rola agora? Rola o topo. Ó, se você usar o R e apertar no Photoshop, ele gira a tela. Aperta o S que volta ao normal. Então às vezes tem um ângulo que fica meio difícil de fazer. Daí o que você faz? Você pega, aperta o R, gira a tela para o lugar onde fica mais fácil para você, faz o acerto do desenho que você precisa fazer e já era. Daí aqui no caso vai ter aquela inversão, porque a gente vai ter um outro core shadow, um outro halftone aqui, ó, por conta do oco, certo? Como tá oco o cone, eu vou ter essa inversão aqui dentro dele, ó. Então o que acontece? Mais ou menos o que acontece de um lado vai acontecer do outro. Ó, que vai entrar lá. Daí, lógico, não pode ter esse hard edge que eu coloquei aqui da sombra. Tem que ser mais suave. A passagem, né? E agora a gente pode fazer o quê? Acertar. Vou acertar primeiro com o airbrush mesmo. Então, ó, o topo agora vai ter um tipo de um anel aqui, ó. Muito claro ainda. Acho que aqui. Ó, isso, saber fazer esse joguinho aqui é muito importante. Essa bordinha. Porque quase tudo que vocês forem fazer, armadura, roupa, brinco, muito, vai ter essa borda. Essa bordinha do topo do plano. Beleza. Beleza. Sim, daí precisava ter, né, a área de luz e o highlight, que é o que a gente tinha comentado ali. O highlight num cilindro ele pode variar muito também.
Ó, vou jogar uma luz aqui. Então vamos pegar agora o outro brush para manter esse treino aí. Os dois estão. De novo, eu não vou dizer para vocês o que tem que ser hard edge e o que tem que ser soft edge. A foto tem um monte de hard edge e soft edge, mas eu também não vou usar a foto. Eu vou usar o meu gosto agora, porque eu estou compondo com esses elementos. Então, o ideal é que vocês aprendam a tomar decisões, né? Vocês têm que saber escolher. Porque muitas vezes quando vocês me perguntam alguma coisa, é tipo, o que eu faço aqui? Eu falo, você que tem que escolher. Se você é um artista, você tem que saber tomar decisões. Se eu tomar a decisão por vocês, eu vou estar tomando a decisão que o artista tinha que tomar. Daí eu vou estar sendo o artista. E tudo bem, no começo. Mas eu quero que vocês sejam aptos a decidir por conta própria. Acho que esse é o grande poder que o conhecimento traz. A gente pode decidir. E decidir com confiança. Não é decidir assim, ai, Deus queira que eu esteja escolhendo certo. Não dá pra pintar assim, jogando na mão de Deus. Não é um bom parceiro de pintura. Então, tem que vir da razão, da lógica. É o cérebro de vocês que está entendendo a responsabilidade e tomando as decisões que têm que ser tomadas. Sempre foi assim. Desde a da pintura nas cavernas até hoje. Ah, daí tem uma luzinha que eles jogaram aqui, ó, que ficou bonitinho. Vou aumentar um pouco na base, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou usar o hard edge para marcar. A luz. Só que não dá para ficar um halo de luz assim, né? Então eu vou pegar daí o soft edge do airbrush, ó, e eu vou fazer agora uma mescla, para que faça uma fusão com o chão. Né? Se achar que está muito marcado, tá vendo? Quando eu reduzo, parece que fica muito marcado. Daí, ó, pega com um brush maior e espalha até o olho não conseguir mais ver. A mudança pode até voltar depois com isso aqui, ó. E daí a questão de falar, não, agora eu quero um sharpzinho bem aqui, ó. Plau. Daí se ficou muito marcado, você tem aquela combinação, né? Vem aqui, volta com o airbrush, pega o tom de novo, clareia. Daí vai do quanto você quer a textura ou não. Mas eu acho que pro exemplo deu certo. Vou parar por aqui, porque eu acho que eu consegui mostrar as 3 formas básicas, né? Partindo do ponto da esfera, só que agora indo para o cubo e para o cilindro. Essas são igual as 3 cores primárias que a gente vai ter. Quando a gente entrar em cor, eu vou falar as 3 formas básicas, tridimensionais. Todas as outras a gente vai extrair da variação de uma dessas ou da junção de uma ou mais dessas formas. Tá? Então isso aqui é super importante, por mais que pareça simples e bobo.
tem tudo que a gente vai usar para fazer pinturas complexas na sua forma primitiva aqui. Toda vez que vocês tiverem alguma dificuldade, volta para esses estudos básicos. Toda vez que estiver pintando algo complexo e falar não sei o que eu faço, é porque provavelmente você está vendo a complexidade e não está vendo a forma primitiva que é simples. Então chama primitiva porque ela está em tudo. Tudo. Você vai ter um avião, vai ser todo complexo, ele provavelmente vai ser um cilindro com umas formas facetadas que são variações do cubo em volta. E por mais complexo que seja, a forma primitiva é simples, tá? Então agora que eu vou fazer a demonstração da aula, porque a demonstração da aula vai ser um pouco mais complexa. Isso aqui ainda são introduções para exercícios de aquecimento que eu espero que vocês fiquem fazendo pro resto da vida. Essas formas simples, depois a gente vai deixar mais complexo, vai dar materiais diferentes, como é que é um cubo de madeira, um cubo de pedra, um cubo de... certo? A gente vai testar e daí aplicar em coisas mais complexas. Vou fechar aqui para não ficar muito extensa a aula, já vou postar essas duas e vou mandar para vocês. E daí na sexta-feira eu mando a aula que vai ter o exercício mesmo, assim, tá? Então eu espero que tenha ajudado aí. Vamos que vamos, um abraço, falou, até mais.